sempre digo isso, que os portugueses já sabiam disso nas primeiras viagens que fizeram, foram eles que deram o nome de Cabo Frio. Porque eles sentiram que ali a água era fria, veja que eles tinham observação, sem ter satélite, eles não tinham satélite, não tinha, século XVI, eles sabiam, davam o nome de santo para todos os pontos que chegavam, né? Inclusive lá, o Cabo de São Tomé, São Vicente, tudo era dado o nome de santo, porque era o que se fazia naquele tempo. Mas ali não deram o nome de Cabo Frio, porque prevaleceu a conclusão que eles chegaram e acharam que era importante, que ali tinha alguma coisa diferente. Então eu acho que isso é importante de mostrar como eles sabiam observar, e sabiam registrar, né? Sabiam entender, sabiam interpretar as coisas que estavam com aquela modéstia de recursos daqueles tempos, né? Aqueles tempos difíceis. Bom, então, esse é um exemplo. Então, as áreas, uma segunda causa do surgimento de áreas secas, é a presença de águas frias costeiras. Vai ocasionar isso. Isso sempre acontece ao longo de todo o planeta. E a terceira causa são as posições de sota-vento. Posições de sota-vento é aquela posição, vocês têm assim um relevo, né? A face voltada para o vento dominante chama-se face a barlavento. A face que está protegida do vento dominante é a barlavento, a sota-vento. Então, se partir da premissa de que são ventos que sejam úmidos, né? Tem que partir dessa premissa, que vem afetar a encosta a barlavento, essa umidade vai ser depositada ali, por causa do obstáculo do relevo, ela vai ter que transpor, vai ter que cavalgar o relevo, né? Vai ter que transpor, e ao transpor vai se elevar, vai sofrer um processo de resfriamento adiabático, vai se aproximar do ponto de orvalho e vai ativar a precipitação na vertente a barlavento. E ao contrário, quando ela chega do outro lado, ela vai ter um movimento descendente, então vai ter um processo de aquecimento adiabático e de ressecamento, então vai ter uma área seca na vertente a sota-vento. Então a presença, o relevo, portanto, é outra causa do surgimento de áreas secas, nas situações de sota-vento. E um dos exemplos que se pode mostrar, porque a estação de sota-vento, ela aparece muito na escala mais locais, mesmo em regiões úmidas. Os enclaves situados a sota-vento, em geral, são bem mais secos do que aqueles situados a barlavento, mesmo na escala mais pontual, dentro de uma zona mais úmida. Mas numa escala de dimensão mais expressiva, mas aí já fora do trópico, o exemplo que eu costumo apresentar é do deserto da Patagônia, já está em média latitude, porque ali, naquela latitude de 45 graus, dominam os fluxos de oeste, tanto num hemisfério quanto no outro, ao contrário da baixa latitude, onde são os fluxos de leste, os alísios, etc. Na média, são os de oeste, na média latitude, são os de oeste. Veja no Oceano Pacífico meridional. O fluxo veio de oeste encontra a Cordilheira dos Andes, lá na latitude de 45 graus e por aí. E o que vai acontecer? Vai depositar toda a umidade na vertente voltada para o Pacífico, que é a vertente a barlavento, vai transformar a parte meridional do Chile em região muito úmida, mais de 2.000 milímetros por ano, e do outro lado, vocês vão ter a vertente a sota-vento do lado argentino, onde chove muitíssimo menos, e foi se configurar ali uma grande área de deserto frio, que é o deserto da Patagônia. Então, vou dar um exemplo só de como pode surgir ali um deserto de dimensões muito expressivas em função das condições de sota-vento. Então, são essas as três causas principais que explicam por que uma região se transforma em região seca. Existem diversas outras, né? Mas, basicamente, vai por aí. Uma dessas três é que explica. E a região do Nordeste brasileiro? Ele tem que se enquadrar numa dessas três explicações, né? Se dizia, quando não se tinha muita informação, que era por causa do obstáculo da Borborema. Todo mundo, se aprenderam isso, é melhor desaprenderem, porque não é correto. Tem ali voltado para o Oceano Atlântico, o maciço da Borborema, e ele é que segura toda a umidade ali, e fica aquela imensa região semiárida que chega até o Piauí. Imagina. Evidente que não é isso, é claro que não é, porque em primeiro lugar é muito modesto esse obstáculo do relevo. Raros são os pontos que chegam a 1.000 metros, né?
E se fosse por isso no Sudeste, isso seria muito mais acentuado. Nós temos uma Serra do Mar, que tem uma altitude muito mais específica, e logo em seguida a Mantiqueira, que passa de 2000 e não tem nenhuma mancha semiárida. Só está vendo esses dois. Mas tem muito de geografia do passado, felizmente do passado, bem passado, e mostrava esse texto com essa explicação inteiramente sem sustentação. Então não é isso que explica a existência daquela imensa mancha semiárida que tem quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 2 vezes o tamanho do país como a França. Não é pouco. Então não é possível ser explicado por um obstáculo de relevo tão... Claro que esse obstáculo de relevo tem sim o seu papel de solta-vento e de guarda-vento, como qualquer relevo tem. Mas aí é uma escala muito local, né? Uma escala só ali em torno. Então, o que é que explica a corrente fria? Bom, aí é que esse fato não está inteiramente esgotado, essa explicação. Não é corrente fria. Existe essa corrente fria que vem tangenciando a costa da África, que faz esse giro de ciclônico. Ela tem o ponto final dela no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Ponto final da trajetória. O primeiro estudioso que chamou a atenção disso foi um geógrafo pernambucano chamado Gilberto Osório de Andrade. Ele tem um trabalho publicado nos anos 60 que já fala sobre isso, mostrando a trajetória da corrente fria numa época que não se tinha satélite, não se podia monitorar a temperatura da superfície da água no mar de TSM com o rigor e com a precisão que se tem hoje. Ele levantou essa hipótese bastante lógica, que a primeira pesquisa que eu conheço que mediu a temperatura da superfície do oceano naquela região foi nos anos 60, foi em 68, 69, e um pesquisador americano chamado Marcan, ele fez uma pesquisa baseada em boias com temperatura espalhadas no litoral do Ceará, e depois ele demonstrou que ali existia um bolsão de água não fria, mas de água mais fria do que o entorno. E é por causa disso, porque ali era o ponto final da trajetória dessa corrente que vinha de lá da costa africana e terminava ali. Então essa área se tornou uma área, isso é uma explicação bastante plausível de por que aquele litoral é semiárido, litoral do Ceará e litoral do Rio Grande do Norte. Por isso mesmo que se faz exploração de salina lá, historicamente, porque 500 milímetros de chuva por ano propicia muito a exploração, que precisa muito de evaporação, né? Do sal, né? Como aliás também em Cabo Frio, né? Cabo Frio também tem exploração de sal, pelo mesmo motivo, né? Então, ali, em função dessa água mais fria do que o entorno, inibe a formação de chuva, ali, naquela área litorânea. E essa oceanografia, muito provavelmente, dá origem a um anticiclone de escala regional, porque a água fria ela provoca uma estabilidade a nível de superfície, e se chama estabilidade anticiclone pelicular, assim, né, a nível da superfície. E esse anticiclone, em função da trajetória e da circulação do planeta, ali, etc., da rotação do planeta, ele se projeta pelo continente, a partir desse litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará, projeta-se pelo continente adentro, vai chegar até o lado do São Francisco. Provavelmente seja por aí, tem uma área permanente de alta pressão na escala da região, estacionada ali. E aí, essa é uma explicação mais lógica de por que aquela região é semiárida, porque há uma inibição do processo de formação da chuva, em função da presença ali de um anticiclone de menor escala, uma latitude quase zero, né? Mas que ele tem a ver com a questão do oceano. Mas isso deve ser muito mais investigado, né? Precisa ser muito mais investigado ainda, né? Mas é por aí que se entende por que apareceu essa mancha. Porque isso repete-se no hemisfério norte, uma espécie de simetria. Na mesma latitude do hemisfério norte, do litoral da Venezuela, ali no Caribe, também existe águas frias, e também existe um anticiclone pelicular, e também existe semiaridez. Curaçao, essas ilhas muito visitadas pelos turistas, Trinidad e Tobago, costa da Venezuela, é tudo árido ali. Tem árido, por causa da presença da água fria. Bom, então, é isso que num esquema geral, se pode entender por que uma região se torna fria, se torna seca,
em função de toda essa conjuntura maior da circulação, etc. Oi? Uma dúvida, não entendi qual é a relação do fato de ter muita área de extração de sal, se tem corrente fria que passa ali, se é o fim da corrente fria. Se falou que é o fim da corrente fria, né, que é uma área de ciclone, mas tem muita evaporação, certo? Tem corrente fria e tem muita evaporação. Você está perguntando na corrente No Rio fria, Grande do não tem Norte. muita evaporação? Se tem corrente fria, tem menos evaporação. Não, mas na corrente fria, você não tem o que provoca evaporação é a presença de calor, né? A água mudar de estado. Então a água fria tem pouca evaporação. O que acontece, não sei se é isso a sua dúvida, o que ocorre são bancos de nevoeiro sobre as áreas de correntes frias. Isso é outra coisa. O banco de nevoeiro não significa que a evaporação seja muito intensa. Porque se você vê o nevoeiro, você imagina que está havendo muita evaporação. Mas não é por causa disso. É por causa da estabilidade que a corrente fria provoca. A estabilidade é uma acumulação da coluna atmosférica junto à superfície. E aí a formação do nevoeiro está muito associado à estabilidade. Acho que eu não expus bem, assim, uma pergunta voltando assim, por que lá no Rio Grande do Norte tem lugar de extração de sal, tem grande evaporação? O quê? No Rio Grande do Norte tem lugar de extração de sal, tem muita evaporação naquela região. Não, não é, tem sim, tem evaporação, porque a temperatura é alta, né? A temperatura é média, tem 3 graus de latitude. Então, e os ventos constantes, os ventos alísios, que afetam aquele litoral todo, né? Isso ativa muito a evaporação, por exemplo, os tanques de secar a água do mar, a acumulação do sal, eles são muito estimulados por causa dessa circunstância. Não é que seja água fria ali, é uma água mais fria do que o entorno. Mas não é água fria, na altitude do Equador você não vai achar água fria, a não ser que seja ressurgência. Aí sim. Aí é um movimento vertical, que vem do fundo. Mas não é o caso ali. Ali é o ponto final da trajetória da corrente que vem da Namíbia. Então é uma água tépida. Não é fria, é tépida. Mas ela simula a estabilidade, né? Mas a presença dos alísios, etc., a evaporação é muito ativa ali. A evaporação é ativa. E por isso que facilita a economia salineira, que é importante, né, para a produção econômica. Bom, agora, isso é uma questão, nós estamos comentando nesse começo da conversa aqui, a questão do deserto, mas assim de uma forma bem esquemática, né? Claro que se aprofundaram com isso na investigação, tem muito mais coisa ainda a ser colocada na mesa, né? Mas esquematicamente seria isso que eu apresentei aqui para vocês. Grandes anticiclones, correntes frias costeiras e posição de solta-vento. São áreas potencialmente para se transformarem em deserto.